estamos começando mais um episódio do nosso podcast Intimamente. Hoje o tema será violência sexual, o que toda mulher precisa saber. Nossa convidada, Ellen Posidônio, que é ginecologista, assim como eu, ginecologista obstetra, mas está aí engajada na luta da violência contra a mulher. Eu sou a Arielle, ginecologista, especialista em sexualidade e cirurgia íntima e estética genital. E agora vamos para a nossa primeira questão. Definição de violência sexual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, abre aspas, o que é violência sexual? Ato sexual ou tentativa, toque indesejado, comentários ou insinuações sexuais, tráfico sexual ou qualquer ação sexual forçada, independente da relação com a vítima. Fecha aspas, fim. O que é que você acha dessa definição? Me conta aí. Eu acho que essa definição está um pouco vaga. A gente tem que falar de uma definição mais concreta e objetiva para que as pessoas consigam entender melhor. É qualquer atitude que um homem tenha em relação ao corpo de uma mulher com características sexuais sem o consentimento dela, ou seja, sem a sua permissão. Eu gosto muito de duas frases. Não é não. Ou seja, se a mulher não quer, é não. Não existe isso de, eu vou tentar. Não é eu vou tentar. A mulher diz que não permite, então é não. E meu corpo, minhas regras. O corpo é meu. Então não faz sentido alguém invadir meu santuário sagrado sem a minha permissão, porque as regras são minhas, porque o corpo é meu. Ele me pertence. Engraçado isso do não é não. Que geralmente já escutei demais. O homem fala, não, a mulher fala não porque quer se fazer de difícil, é não. É não e pronto. Exatamente. Não tem se fazer de nada. Né? Forçar uma coisa que ela está lhe dizendo não. Que ela não quer, obrigando ela a fazer algo que ela não deseja. Isso não existe, porque o corpo é dela. Pois, vamos aos tipos de violência sexual. Vamos, gata, conte aí. Começando pelo mais... Para mim, todos são devastadores, Todos são. né? Mas o estupro, ele causa um dano muito grande, tá? O estupro é o ato sexual propriamente dito, sem o consentimento da mulher. Mas o estupro, ele acontece através de duas violências. A violência física, porque o homem precisa realmente segurar o corpo da mulher, e violência psicológica, através de ameaça e coerção. Mas, então pode ser sem violência física ou com violência física, né? Pode ser com ou sem. Geralmente ela vem associada a esses dois tipos de violência, mas a violência psicológica ela é sempre associada. Então, quem são as vítimas mais comuns? São mulheres com menos de 14 anos, mulheres com alguma doença ou deficiência e as mulheres que fizeram uso de alguma droga lícita ou ilícita que fizeram ela perder a noção de realidade. O pior do estupro não é só essa mulher ter sido agredida o seu corpo. É quando ela entra em contato com a sociedade, ela começa a relatar a violência sofrida, ela começa a viver violência psicológica pela sociedade. E começa a dizer assim, com que roupa você tá? Onde você estava? Você se insinuou para ele? Então essa mulher já foi vítima de violência sexual e agora ela é vítima de violência psicológica pela sociedade que a culpa e a responsabiliza pela violência sofrida. E aí eu lhe digo, as principais vítimas são mulheres em vulnerabilidade. Então essas mulheres precisavam ser acolhidas e protegidas pela sociedade, não condenadas pela violência que elas sofreram. Isso ocorre também nos relacionamentos estáveis. Que é a coisa mais grave, eu digo assim. No Brasil, a estatística fala que ocorrem 2 estupros a cada 1 minuto. Ou seja, tirando a parte das mulheres que estão no relacionamento e que são vítimas de estupro. Eu tive uma paciente de consultório que a queixa dela era a diminuição da libido. E aí, conversando com ela, a primeira coisa que eu sempre pergunto é como é que é a sua relação com o seu parceiro? E ela me falou assim, doutora, esse meu companheiro chega em casa extremamente bêbado, quebra tudo. Depois, sobre ameaça e coerção, ele me bate e tem um ato sexual. E aí, eu parei a consulta para falar de educação em saúde, porque eu preciso esclarecer essa paciente
que o que ela está vivendo é uma situação de violência doméstica. Então não tem como, é impossível você sentir atração e desejo por um abusador. Então ela não tem queixa de diminuição da libido, porque ela está se culpando e se responsabilizando por não sentir atração por alguém que está causando um dano e prejuízo enorme à vida dessa mulher. Então, esclarecer para vocês que não é porque eu estou num relacionamento, seja namorado, seja marido, seja noivo, que ele tem direito de fazer o que ele quiser com o meu corpo, porque o corpo é meu. E também, vou relatar também, caso de consultório, um paciente, 50 anos por aí, relacionamento de uma vida inteira. Ah, doutora, me passa uma coisa que eu não tenho vontade. Meu marido me mandou a senhora me passar uma coisa para eu falei, ele mandou. Aí já começa daí. Como é e tal, vocês dois. Aí o de sempre, né? Que não elogia, só trata mal, que só fica falando mal das coisas que ela faz. Sua comida tá ruim e tal, não sei o quê. Enfim, chega em casa de noite, o de sempre, ela vai dormir, ela não quer ter relação, mas o marido quer. A saga. E ela tem que fazer porque para o marido não procurar na rua, como se isso fosse impedisse de alguém procurar alguma coisa em outro lugar. Nunca impedi. Mas tá. E porque ela é casada, ela tem a obrigação de. É a obrigação da mulher satisfazer o marido. Jamais. E aí ela pega, deita de lado. E de ladinho fica. O marido faz o que tem que fazer e ela fica lá. Ela me contando. E depois ele vira e vai dormir. Aí você tá ciente do que acontece com você todos os dias? Aí ela fica parada. Doutora. Eu o quê? Como é o nome disso? Que uma pessoa ali força a ter relação sem o que você queira, sem o seu consentimento. Como é o nome disso? Ela é esse nome mesmo. Mas eu quero que a gente fale. Aí ela fica parada, não fala. Paralisada mesmo. Parece que vai cair na ficha, assim. Aí estupro. Esse não é o nome que se dá quando alguém lhe força a ter relação sem o seu consentimento? Ela é. Aí eu falei, e aí? Aí ela, então, sou estuprada todos os dias pelo meu marido. E ela falou isso e chorou. Chorou. Isso é forte, isso é muito comum. Na verdade, é uma dura realidade construída em uma sociedade machista que normalizou o inaceitável. Porque antigamente uma mulher casava com um homem que ela não conhecia, que era o pai dela que escolhia, e quando ela casava com esse homem, ela tinha que ter relação sexual com um homem completamente desconhecido. O que normalizou que o corpo de uma mulher é propriedade do homem, não só o corpo, a vida de uma mulher. Então é onde se encaixa nisso aí. A mulher casada, ela acha que o corpo dela pertence ao marido, mas não pertence, porque o nosso corpo é nosso. Não existe isso de eu casei, meu corpo pertence a outra pessoa, minha vida pertence a outra pessoa, essa vida pertence a mim, esse corpo pertence a mim, porque eles são meus. Então é desconstruir uma narrativa machista, misógina, de séculos de opressão, para que a mulher entenda a autonomia de viver com liberdade para escolher. E outro tipo que é a importunação sexual. Diga aí, amiga. A importunação sexual é quando o homem toca no corpo de uma mulher de forma indesejada, geralmente em partes íntimas, né? Mama, genitália, na bunda. A gente vê muito isso nas festas, quando o cara quer beijar a mulher e ele beija de forma forçada e a mulher não quer beijar aquele homem. Quando ela tá no ônibus e aquele ônibus tá lotado e o homem chega por trás dela e encosta essa mulher. Quem já foi mulher andando em ônibus lotado, quem nunca passou por isso? Que raiva que dá. Exatamente. É um tipo de violência sexual. Ou tem maridos que também exercem esse tipo de violência sexual, porque a mulher não quer ser tocada, o toque não é desejado, esse marido passa a mão na mama dessa mulher de forma indesejada, essa mulher não quer. Então isso é importunação sexual, um tipo de violência sexual.
E o assédio, amiga? Assédio sexual. Assédio sexual é quando o homem utiliza a condição de hierarquia para ter um favorecimento sexual. Geralmente é o pai, irmão, tio, um líder religioso, que ele utiliza da condição de hierarquia, o chefe, para conseguir esse favorecimento. A gente vê muito isso na mídia quando fala do teste do sofá. Quando uma menina vai fazer uma entrevista de emprego e aí o chefe fala, não vou lhe admitir sim, o emprego é seu, mas em troca você tem que ter relação sexual comigo. A pessoa. Às vezes você estudou tanto, você se esforçou tanto para chegar até ali e para você chegar onde você quer, você é vítima de violência sexual. Falando de violência sexual, bora lá. A que eu descobri outro dia, hein, que você que me falou. Violência sexual mediante a fraude. Essa eu fiquei passada. Vai. Violação sexual mediante a fraude é quando o homem engana uma mulher para conseguir ter o ato sexual de forma consensual. O que é isso? Uma mulher, ela jamais teria um relacionamento com um homem casado. Então esse homem diz que é solteiro, que não tem filho e engata realmente um romance com essa mulher. Então essa mulher acha que é namorada desse homem. Depois de um tempo ela descobre que ele é casado, que ele tem filho, que ele tem uma família. Ou seja, ela achava que ela era namorada, mas na verdade ela não era. Esse cara enganou ela para ter o ato sexual de forma consensual. E o outro tipo também desse tipo de violência sexual é um termo, eles usaram em inglês, né? Stealthing, mas significa o nome furtivo, que é durante os atos sexuais, tem homens que retiram o preservativo durante o ato, o que pode causar nessa mulher uma gestação indesejada ou um IST. Ou seja, a mulher não queria, mas o homem faz sem o consentimento dela. Rapaz, é coisa, viu? Toda vez eu fico passada com isso. Que já tem amiga minha que já falou isso. Ah, de tá com preservativo. Ela vê o cara colocando preservativo, mas tá ali e tal, quando vê, cadê o preservativo? Isso quando ela vê. Exatamente. E quando muitas vezes ali ela nem viu. Às vezes a mulher aparece grávida e pergunta, não sei como. Se eu uso preservativo. Às vezes ela nem percebeu exatamente. Porque o homem cometeu um tipo de violência sexual sem ela perceber. É coisa, viu, gata? Você sabia desse tipo de violência tudo, minha filha? E são muitas violências. O problema é que a sociedade normalizou inaceitável. E muitas das violências a gente não percebe, porque a gente não consegue ver com clareza a verdade. E é por isso que a gente está aqui, desmistificando tudo. E exploração sexual? Conta aí. A exploração sexual é quando o homem tem um retorno financeiro com o corpo daquela mulher. É uma prostituição forçada, que o homem obriga aquela mulher a se prostituir, mas o recurso financeiro fica com ele. Outro que está tendo aí na mídia recentemente, que está nas mídias sociais o tempo todo, foi a denúncia de um influenciador chamado Felca, que ele denunciou influenciadores que adultizavam crianças, ou seja, criavam conteúdos eróticos de sensualização que estão muito associados à pornografia infantil, para conseguir ter lucro com isso. Qual é o nome disso, gente? Exploração sexual. Quando a gente começa a dar nome, a gente começa a identificar quando a gente vê. A gente não pode deixar as crianças, os adolescentes, que são pessoas em vulnerabilidade, na mão de pessoas que estão explorando a sexualidade dessas crianças para ter lucro financeiro. Então isso é muito grave e realmente a sociedade tem que se posicionar e proteger as mulheres em vulnerabilidade. Isso já é um leque, né, da violência sexual da infância e adolescência, né? Que foi o tema do primeiro episódio com o Dr. Osana, hein? Volta lá os vídeos que vocês vão ver. O primeiro episódio de entrevista foi com relação à educação sexual na infância e adolescência. Que muita gente pensa que é só se falar de sexo com a criança, já vai induzir ela. Não, é para ela ter conhecimento do que é isso e não deixar que essas coisas de exploração sexual aconteçam, porque é mais comum em pessoas com vulnerabilidade de idade, né, e social, enfim, aí tá essa porcaria da adultização das crianças. Que a gente tem que discutir mesmo em sociedade, porque a gente precisa desconstruir essa ideologia. Porque adoecimento
ele vai ser uma realidade dessas mulheres. Então, quando a gente começar a entender que existem consequências e consequências graves para a existência humana dessa mulher e, consequentemente, para a sociedade, porque todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, a gente vai entender que é importante desconstruir. Com relação a, bora lá, que é uma lista tão grande que cada vez que a gente fala dá uma raiva do tipo, aí tem que dar uma respirada. Bora lá, o próximo tópico. Coerção sexual. Coerção sexual é quando o homem obriga a mulher a tomar contraceptivo ela não quer. Ou então proíbe que ela não use o método contraceptivo. Isso de proibir várias vezes quando trabalhava em posto de saúde. Não, meu marido não deixa, não. Exatamente. Era direto. Eu falei, infelizmente. como assim ele não deixa? Não, ele não deixa, não. Porque eu vou ser menos mulher, vou ser menos não sei o quê. E a mulher tem 200 rencas de filho, não tem... E não... Proíbe. Proíbe. Aí, quando era consulta que o marido também consultava comigo, ela falava, não, doutora, não deixa meu marido saber, não. Eu falei, tá bom, não falo não, você é que tem que falar, né? E tava, não fale não. É o ambiente da violência, na verdade, porque o corpo é dela. Se ela quer tomar ou não um remédio, se ela quer ter mais filhos ou não, tem que partir de uma escolha dela. E o homem proíbe. Então, a violência, ou quando ele obriga a mulher a cometer aborto. A mulher quer ter o filho e o homem, ele obriga aquela mulher a cometer o aborto. Então, são tipos de coerção sexual. E com relação a isso aí de proibir, tem 2 anos, ou é um ano passado, em pleno século XXI, eu falo isso toda, acho que eu tô falando isso toda, em pleno século XXI. A lei foi autorizada da laqueadura tubária, vasectomia, Então a mulher, tem pouco tempo, pode fazer sua ligadura sem o marido consentir, porque até 1 ano e pouco atrás, a mulher não podia fazer ligadura tubária se o marido, o companheiro, não assinasse autorizando. Reforçado pela lei brasileira esse tipo de violência. Ou seja, nós somos donas dos nossos corpos. E a lei agora entendeu isso, imagine. A lei vai entender isso recentemente, que a gente não precisa de autorização de um cônjuge para dizer que não queremos mais ter filhos. Raiva, me dando raiva, mas bora. Respira. Graças a Deus. E a luta das mulheres e tudo, né? Que agora as mulheres podem fazer ligadura sem consentimento do cônjuge. Olha só. Até que enfim, né? Ô, amiga, fala. Enfim. Bora lá. E agora o tipo de violência sexual mais atualizado. Fala, amiga. A era digital trouxe o registro ilegal de intimidade e divulgação do conteúdo. Durante o ato sexual, tem pessoas que gravam sem o consentimento da pessoa, ainda divulgam esse conteúdo para outras pessoas. Os dois são tipos de violência sexual. Ninguém tem o direito de expor sua intimidade. Ninguém tem o direito de invadir seu espaço. Então, a era digital trouxe mais um tipo de violência. E tem o deepfake, que é quando faz a edição com inteligência artificial. Que a mulher nem gravou nada com o cara, mas ele pega uma imagem, um vídeo de outra pessoa, sei lá, pornografia, enfim, coloca a cara da mulher e divulga isso. A era digital trouxe benefícios, mas infelizmente as violências acompanharam a evolução da tecnologia. Ué. Ai, peraí. Não, eu fico passada. Não, mas Me dá uma coisa assim, não. É uma revolta, na verdade, né? Porque é fogo viver nesse mundo aqui, é fogo. Agora a gente vai para as consequências. Boa, gato. Pronto, Vitor? Pode ir. Rola. Bora lá. E as consequências mais comuns de tudo isso, né, que a gente escuta no consultório também, as pacientes falando, é o quê? Fala aí. Estresse pós-traumático,
Porque a pessoa viveu um trauma muito grande na existência humana dela. Então, vai vir acompanhado de depressão, crise de ansiedade, vai vir com síndrome do pânico. Essa depressão pode vir acompanhada ou não de ideação suicida. Ou seja, eu digo assim, a violência, ela comete 4 campos na vida de uma pessoa. Ela vai adoecer no campo físico, no campo mental, no campo espiritual e sexual. E no campo mental, o adoecimento que mais marca é o estresse pós-traumático. Que leva, doutora, não tenho desejo, a falta de libido. 90% das mulheres, falta de libido, a causa não é hormônio, olha só. O hormônio está todo normal, a maior parte. Exatamente, porque assim, a admissão do libido, a libido feminina tem a ver com admiração. É impossível você admirar alguém que está batendo em você, alguém que está lhe ameaçando, alguém que está lhe humilhando, lhe xingando. É impossível. Então, como é que você vai sentir desejo e atração por essa pessoa? Não tem como. Só que a sociedade culpabilizou tanto e responsabilizou a pessoa pelo mal que ela está vivendo, que ela acha que ainda a culpa é dela. Que isso é uma técnica de manipulação mental chamada gaslight, que eu vou falar em outro momento, porque o tema é muito complexo. Mas são técnicas de manipulação mental na qual ela transfere a responsabilidade e a culpa do que foi feito contra ela para a vítima, eximindo o abusador da responsabilidade. Isso é uma técnica de manipulação mental. Então, o abusador usa a técnica, a sociedade usa a técnica, a vítima adoece. Porque em vez de um lugar de acolhimento e proteção, ela está num lugar de extrema violência social. E ser coagida, né? Você não me ama, então você não me ama. Se você não fizer isso assim, ou se não fizer um tipo, né, de relação que ela não quer. Ah, não me ama. Se você não fizer isso, eu vou separar. Se você não fizer isso, vou pegar os filhos para mim. Né? Que é uma técnica de manipulação mental chamada chantagem emocional. Chantagem. Isso que eu estava procurando. Chantagem emocional. Porque assim, são várias técnicas utilizadas no campo mental para coagir as vítimas. Mas como eu já falei, isso vai ser um outro podcast, porque é enorme as violências, então são muitas. Mas eu acho que a que é mais devastadora na existência humana é a perda da confiança na humanidade. Porque assim, o abusador, para conseguir causar o dano da violência, ele precisa utilizar da confiança dada para conseguir fazer o abuso. Então, a pessoa confiou em alguém que utilizou da confiança para cometer um crime. Como confiar em alguém de novo? E a confiança e amor andam junto. Não tem como confiar e não amar. Você confia, você ama. Então, o campo afetivo dessa pessoa fica completamente destruído, porque a falta de confiança na humanidade faz ela desconfiar de tudo e de todos e faz ela não conseguir amar novamente as pessoas. Então, é um lugar de muita condenação na existência humana dessa mulher. E muitas pacientes chegam também no consultório que a gente não consegue examinar a paciente. Não consegue que a gente toque na vulva, não consegue que a gente faça o preventivo, porque ela fica sente dor, incomoda. E ela fala, não, doutora, eu sempre fui assim. Ou então, de uns tempos para cá, eu estou assim. E a maior parte dos casos de vaginismo, que é isso, né, uma contração involuntária dos músculos da pelve, a penetração vaginal por qualquer instrumento, né, o espéculo vaginal, no exame físico ou na relação sexual mesmo, com a penetração peniana, a mulher ela sente dor. E a maior parte das causas são causas psicológicas de abusos que essa mulher sofreu ao longo da vida, ou na infância, ou durante a vida, e ela não tem a noção disso. Mas o cérebro está lá, o inconsciente do trauma está lá. Então, inconscientemente, faz a contração, o cérebro manda mensagem para a pelve para contrair na hora da penetração, mesmo que a mulher não perceba. Ou seja, o campo sexual foi todo comprometido dessa mulher. Quando a gente percebe como profissional de saúde que a paciente não está conseguindo fazer o exame, uma causa existe. Um sintoma, ele está relacionado a uma causa. E uma das coisas que elas relatam muito também é a falta de orgasmo. Isso. Por quê? Porque quando ela começa a criar intimidade com alguém, e aí ela tem a relação sexual, ela volta para o lugar do trauma.
E no lugar do trauma é um lugar de dor e sofrimento. Então, tem pacientes que relatam que nunca sentiram orgasmo. Então, é um lugar realmente que compromete o campo sexual dessa mulher para o resto da vida. E muitas que a gente percebe na consulta, né? E aí por que você não faz uma terapia? Conversa, vou conversar na terapia, eu não sou louca, eu não sou maluca. Eu falei, não é isso. Não é que eu tô achando que você seja maluca ou doida. Isso de tratamento, de acompanhamento psicológico, ser uma coisa associada a algum transtorno mental desse tipo, isso aí já passou há muito tempo, gente. O autoconhecimento, ele é muito importante. E às vezes só na terapia mesmo, com o psicólogo ali intervindo, né, na conversação, percebendo que a pessoa vai ter discernimento para entender que ela foi abusada. Pacientes minhas também, que eu falo, aí algumas não vão mesmo, por causa desse bloqueio e tabu de não conversar sobre isso. Não pode conversar com o marido, que o marido é o abusador. Não, essas coisas a gente não conversa com o marido, não, Antônio. Eu tô sentindo dor, né? Tá sentindo dor? Tô. Eu falei, tá fazendo ainda? Tô. E seu marido fala o quê? Não, essas coisas a gente não conversa. Você escuta isso também, né? É isso. Não conversa com o marido. Por que não conversa? Porque não tem abertura. Como é que vai conversar com alguém que tá ali? Agredindo. Agredindo. A palavra é essa. Ele é o agressor. Como é que eu vou conversar com o agressor? Então, a maioria das vítimas, na verdade, elas não percebem quando elas estão inseridas no relacionamento, porque elas são vítimas, elas não percebem, porque a sociedade normalizou o inaceitável, dizendo para essa mulher que o corpo pertence a ele. E quando é que ela percebe? Quando ela adoece. Quando ela adoece, que é o momento que ela chega pra gente, que nós, como médicas, como especialistas em ginecologia, obstetrícia, a gente vê o processo do adoecimento, a gente começa a buscar a causa, encontra o processo de abuso como causa da doença dela, física, mental, espiritual e sexual. Então, realmente, é desconstruir narrativas, desconstruir logísticas de opressão contra a mulher, para que a gente cure essa mulher. Porque a cura não adianta passar uma medicação para ela tomar um hormônio, né? Ela pode tomar até banho de piscina nesse hormônio, se ela quiser, mas se ela está sendo vítima de violência, não vai surtir efeito aquela medicação. Não é ser medicada, é sair do lugar de violência para que ela não adoeça. Então é esse olhar que a gente tem que ter para desconstruir e trazer saúde para essa paciente. E isso é muito difícil, viu? É uma saga que o intuito desse podcast é fazer isso. Porque tá errado isso, viu? A plaquinha. Vou fazer, viu, Vitor? Vitor é o que faz tudo aqui. Uma plaquinha. Tá errado isso. Gente, em pleno século XXI já deu. É uma vida inteira, séculos de opressão. A gente tem, né? Eu sei que é muito difícil para uma mulher que está em um relacionamento abusivo sair daquilo. Porque, além de tudo, a violência psicológica, a dependência emocional. Às vezes não é só o dinheiro, dependência, né? Que a gente vai fazer várias. Falar. A gente destrinchar tudo. Não é só financeiro, é emocional também. O que é que vai ser de mim sem ele? Eu não vou ser uma pessoa, como se ela não fosse uma pessoa sem o marido, né? Ela só é uma pessoa quando ela está com o marido. Se ela não está, se ela está sozinha, isso quebra uma coisa na mente dessa mulher que tem essa dependência, que ela não se vê mais como uma pessoa. Se vê como um objeto. É. Como propriedade de uso de outra pessoa, que é pior ainda, porque a humanidade entendeu que esse era o lugar dela e ela se coloca nesse lugar. Por isso que a gente desconstrói narrativas, porque não é o nosso lugar, nunca foi, nos colocaram ali. Porque é meu corpo, são minhas regras, é minha vida, é minha saúde física, mental, espiritual, sexual, são coisas minhas. E eu não posso transferir para o outro como se eu fosse um objeto que ele pudesse fazer comigo o que ele quisesse. Mas, infelizmente, foi a normalização social. Então, a gente trazer, discutir, para desconstruir, para mim, é o primeiro passo para que as mulheres saiam, que eu chamo assim, do véu das ilusões, né, que a sociedade criou, normalizando o inaceitável, e elas comecem a ver a verdade, para que elas não adoeçam. Ela vive na Matrix. Eu tava lembrando desse filme dos anos 90.
Não sei se... Eu sou millennial, viu, gente? Se vocês não assistiram, assistam os 3, viu? Matrix 1, 2, 3. Já assisti. Que é a viver a Matrix é como nós mulheres vivemos, como sempre foi constituído, né? O patriarcado, a misoginia, a mulher sempre naquele lugar. A Matrix é essa. E nós estamos do lado de cá, ó, da pílula vermelha. Ó. A gente quer que você saiba disso. E a gente está nessa revolução aí. Gostou, amiga? Gostei, arrasou. Do milênio. Palmas pra ela. Toda cringe, gente. Os novinhos estão dizendo... Tô me sentindo velha, viu, amiga? Eu não. Ai! Enfim, voltando ao assunto, né? Deixa a idade... Vai ser outro podcast, esse negócio de etarismo. Outra vez, né? Outra vez. A importância de falar sobre violência sexual, os tipos de violência, é para que você que está assistindo entenda que não é normal passar por isso. E são coisas que têm que ser ditas. Eu estou aqui para falar o que não pode ser dito e tem que ser. Falar sem medo de ser julgada, né? Falar... Sem medo de ser condenada. De condenada também. Porque assim, o que acontece? Eu quero construir uma coisa com vocês e vocês olhem bem para mim. A culpa nunca é da vítima. E o abusador, ele utiliza do silêncio da vítima para ficar escondido. O que eles fazem? Eles amedrontam, assustam a vítima para que elas não relatem o que aconteceu. Sabe qual é a nossa maior arma? A nossa voz. A partir do momento que a gente fala e luta pelos nossos direitos de ser protegida, porque não vamos aceitar e normalizar o mal contra nós, é a hora que a gente começa a se defender. Então, a nossa voz é nossa maior arma. Então, não se cale, denuncie, lute para fazer um mundo melhor. Porque esse lugar de dor e sofrimento não é nosso. Mas para a gente mudar essa construção social, tem que ser falando o que aconteceu e lutando para mudar, para criar uma nova realidade. E existem, né, hoje em dia, redes de apoio, encaminhamentos, para quando acontecer algo do tipo, a gente recorrer, né? A denúncia, que é anônima, 180, né, que é o número que se disca para poder relatar casos de violência contra a mulher, que são vários, dentre eles, nessa violência sexual. Tem a delegacia da mulher também, que fica aberta 24 horas. Então, assim, eu sempre digo isso, nunca se cale. Denuncie, porque a nossa maior arma, a nossa maior proteção é a nossa voz. Assim, o abusador ele não vai ficar escondido às sombras do nosso silêncio, porque o objetivo dele é esse. Porque se ele lhe amedronta, ele ameaça, você fica com medo e não fala, ele continua os abusos e faz novas vítimas. Essa é a forma, é a tática que eles utilizam para conseguir o silêncio daquela vítima. Então, falar exige coragem. Porque a gente sabe que a sociedade é condenatória em relação à mulher. Falar exige força para fazer justiça. Então, são movimentos muito importantes que a gente precisa fazer para também se proteger. Porque, infelizmente, o feminicídio está aí. A gente está vendo índices alarmantes, assustadores, porque o homem acha que aquela mulher pertence a ele, que a vida daquela mulher é dele. Quantas vezes a gente já não ouviu que o homem fala assim, se você não for minha, não é de mais ninguém. Como assim não é mais de ninguém? Eu sou minha? Não sou dele? Como assim? Então essa logística social voltada para a violência cria o feminicídio. Então realmente a gente não pode ficar calada diante de tantos dados alarmantes e de uma construção social tão cruel em relação à saúde da mulher. Que a gente vê notícias, né, nos jornais, quando tem alguém famoso, jogador de futebol, que alguém fala, uma menina faz, né, a denúncia de que foi vítima, aí outro diz, não foi, aí aparecem outras, as outras tomam coragem e falam, não, eu também fui, e assim dá voz àquela primeira.
Mas mesmo assim, todas são julgadas. Exatamente, infelizmente. Então, por isso, eu sempre digo, às vezes a pessoa fala assim, olha, quem cometeu o abuso foi um familiar, às vezes um tio, um pai, e a pessoa fala, mas você vai denunciar o seu tio? Você vai acabar com a vida dele? Quem tinha que pensar isso era o tio, antes de cometer o crime. Não é a vítima que tem que pensar nisso. É o abusador. A vítima, ela foi prejudicada. Então, a partir do momento que traz um prejuízo para mim, a culpa não é minha, não. Tem que denunciar sim. Quem tem que pensar? O que os outros vão falar? É o abusador. O que os outros vão dizer? É o abusador, porque ele cometeu um crime. Então, não faz sentido a vítima ser responsabilizada e culpabilizada por uma coisa que ela não fez. Foi o abusador que fez, então ele tem que ser responsabilizado, culpabilizado e, para a justiça, condenado. Então, a logística social de culpabilizar a vítima não faz sentido. Faz sentido nenhum. Aquele caso que repercutiu muito ano passado, na Europa, da mulher que o marido dopava. Gravíssimo isso aí. Para vender o corpo da mulher para outros. Eu fiquei... Isso anos, e ela foi saber disso já idosa. Uhum. E ela foi denunciar isso, e o mundo inteiro culpabilizando a pobre da vítima. Achei aquele absurdo demais. Para mim, é um dos casos mais assustadores, Foi, porque ele dopava a própria esposa para que outros homens estuprassem essa mulher. Então, é um caso, assim, horroroso para mim. Como eu vou, gente, vamos, abrir a mente, condenar alguém que nem estava acordada, que nem aceitou estar ali, que nem queria estar ali, não faz nem sentido. Porque a sociedade normalizou para mim o inaceitável, não é aceitável. Se ele, quando a gente denuncia, se ele pensar assim, por que fizeram isso comigo? Não, você errou. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. Se você errou, você tem a responsabilidade pelo que você fez. Você tem que ser culpado, você tem que ser condenado, não a vítima. Porque a vítima fica com dano para o resto da vida. Essa vítima nunca mais, na existência humana dela, ela vai ter os mesmos sentimentos que ela tinha antes por causa da perda de confiança na humanidade. Isso é devastador para aquela pessoa. Então, como é que eu ainda vou condenar essa pessoa, gente? Chega a ser cruel. Então, realmente, para mim, condenado é aquele que errou, não aquele que foi vítima. Então, a vítima nunca tem culpa. Nunca. Ai, depois de um episódio desse, que eu passei raiva tantas vezes falando dessas várias situações... Respirei um pouquinho, né, amiga? Porque é um assunto forte. Um assunto que as pessoas não gostam de falar. E aí fica... Ninguém fala. Mas ele tá aí, a violência tá aí. E a maior parte é sofrida por nós mulheres, né? E crianças, né? Idosos, pessoas com algum grau de deficiência também. Acamado. É deficiência ou doença. Enfim. Nós estamos aqui, mulher, para cuidar de você. Na especialidade de ginecologia e obstetrícia, você não tá sozinha. Você não precisa passar por isso sozinha. A gente está aqui para cuidar do seu campo físico, mental, espiritual, sexual, porque nós estamos aqui para cuidar da sua saúde, com todo acolhimento, com todo amor e com todo empenho que você merece, porque eu vejo você. Arrasou, amiga! Estamos aqui encerrando mais um episódio com este tema polêmico. Você quer deixar suas redes sociais, amiga? Sim. Sigam Ellen nas redes sociais para vocês aprenderem tudo sobre violência, hein? Fala aí, amiga. Realmente eu falo sobre violência contra a mulher já tem um tempinho. Eu já tinha estudado muito sobre quando eu entendi que eu era mulher inserida em uma sociedade machista, mas ter vivido a violência na prática despertou um olhar diferente para mim e ver tantas pessoas, tantas pacientes adoecidas e despertou mais ainda. E minha rede social é Ellen_Posse. Siga e vocês vão ver muitos mais conteúdos. Ellen com 2 L's. É isso. Posse, P-O-S-S-I. Isso. Pronto. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar aqui as redes para você seguir, tá?
Muito obrigada, amiga. Obrigada pelo convite também, foi Obrigada ótimo. a você por ter assistido aqui até agora. Fiquem ligados nos vídeos e até a próxima. Até mais.